A grande crise europeia, como sabe, a minha opinião é que a grande crise europeia é a globalização. E que nós não vamos resolver nada sem resolver o problema da globalização. Porque isso é que fez sair uma grande parte da produção da riqueza da Europa e dos Estados Unidos. Conseguindo, se não resolver isso, a Europa não será coisa nenhuma nos anos mais chegados. Não sei, perguntou-me qualquer coisa que Não, eu estava-lhe a dizer, vamos lá ver, durante muitos meses, nós falamos apenas dos países que estavam intervencionados sobre resgate. E agora já não são apenas os 3 que estão resgatados. Mas se for observar a evolução... Cada vez são mais. Pois, mas se for observar os dados desses vários países, vai ver que há anos já que a França está com uma balança de transações correntes desequilibradíssima. Até 2002 a França teve uma balança corrente mais ou menos equilibrada, agora está em perda brutal. A Itália é a mesma coisa, aliás, já com uma dívida pública muito alta antes desta crise. Todos esses países andaram a viver fora dos eixos, entre aspas. E por conseguir não se venha dizer que é toda a Europa. São 4 ou 5 em 17. São 4 ou 5 em 17. Mas não são 4 ou 5 quaisquer. Não são quaisquer. São aqueles que não se governam bem, com certeza. Espanha, Itália, França. Sim. Então, em Espanha foi o problema do imobiliário. O grande gestor espanhol foi o problema do imobiliário. Na Irlanda a mesma coisa. E os bancos? Está bem, os bancos depois refletiram a bolha imobiliária. Bom, mas estes foram países em que se usou e abusou de habilidades e de excessos. Nós próprios. E, portanto, não se venha dizer que foi a zona euro toda. A zona euro está estagnada ou está em recessão, mas é por causa da globalização, não é por causa de Portugal nem da Itália. É a globalização que roubou a atividade industrial à zona euro. Mas estando identificado o problema da Europa, considerando as contingências da globalização e os efeitos que ela teve na zona, nomeadamente na zona euro, como é que a Alemanha, que também está com um crescimento de 0,5%, estará a olhar para este quadro europeu? Ouça, não sei como é que a Alemanha está a olhar. De uma coisa tenho a certeza, é que é indiferente quem governa a Alemanha. Esta ideia de que a Alemanha vai mudar com um outro governo, creio que não vai. Não vai porque é o próprio povo alemão que não quer mudar. Esses países do norte e do centro da Europa, bem ou mal, eles não estão dispostos a mandar dinheiro para os países do sul. Esta é a realidade. Não vale a pena andarmos a enganar os portugueses quanto a isso. No seguinte, com a senhora Merkel, ou com o Sr. Schmidt, ou com outros qualquer, os alemães não estão dispostos. Nem os finlandeses, nem os holandeses, nem os austríacos, nem ninguém. No seguinte, isso é uma realidade com que nós temos que contar. Essa realidade é uma realidade que economicamente não é brilhante, de todos esses países que eu estou a falar. Porque eles também acabam por ser afetados. Todos eles também. Eles são afetados, mas não é. A Alemanha não está em baixo porque Portugal não compra. A Alemanha está também em estagnação porque a desindustrialização da Europa também se faz sentir na Alemanha. Portanto, todos estes países estão a refletir, e a mim faz muita impressão que aqui em Portugal se discuta o euro 24 em 24 horas e não se perceba porquê que a Europa empobreceu. Porquê que nos últimos 10 anos a Europa empobreceu? Foi porque as indústrias foram embora. E isso, enquanto não se resolver o problema nessa sede, eu acho que não vale a pena. Vem cá o Sr. Rompuy, vem cá o Sr. Barroso, vem cá não sei quem, mas ninguém fala realmente do problema chave da indústria. Nós, eu já disse aqui, nós tínhamos uma participação da indústria no PIB de 38% em 95. Estamos, números meus de até 2010, 17, e o professor Ferreira Amaral há dias falou em 13%. Quer dizer, a indústria que comparticipava com 38% da riqueza nacional, comparticipa agora com 13%. Isto aconteceu em todos os países da Europa. Ora, só por cegueira é que não se quer perceber que esta é a razão fundamental da decadência da Europa. Muito provavelmente vamos ficar com uma Europa dos grandes ricos e com uma Europa dos pobres, mais ou menos de maior ou menor dimensão. Não sabemos se poderão continuar no euro ou terão de sair. Enfim, será outro problema. Para mim há uma certeza, é que se não se contemplar o problema das relações comerciais internacionais, você não pode... Agora, quando houve este infeliz acidente em Dhaka, no Paquistão Oriental, que morreram centenas de pessoas, que lá trabalhavam, mulheres, crianças, homens, eu ouvi dizer, não sei se foi aqui, se foi noutra televisão, que o salário era de 29 euros mês.
Uhum. Bom, como é que você quer competir com essa gente? Não é possível competir. E que coisas que se faziam aqui. Estas confecções e tudo aquilo fazia-se aqui. Agora, você não consegue praticar salário de 30 euros em Portugal. Portanto, nós, se não se criar uma outra regulamentação das relações internacionais, estamos desgraçados. E o Paquistão, não sei se é dos mais baratos, porque eu creio que já estão a fugir com as indústrias para o Vietnã, para a Malásia, andam à procura dos sítios em que nem se paga coisa nenhuma como salários. Então a Europa, se não reage a isto, é porque não tem dirigentes que valham coisíssima nenhuma, como está bem de ver. Dr. Medina Carreira, antes de avançarmos em relação ao caso específico da evolução da economia portuguesa, o Dr. Bagão Félix, a propósito das medidas anunciadas na sexta-feira, disse que elas configuravam uma OPA hostil aos pensionistas. O senhor concorda? Ou seja, eu percebo o lamento que as pessoas fazem em relação a tudo isto. O problema não é esse. Não há ninguém que não lamente o que se está a passar. O que é preciso é que as pessoas digam como é que se arranja o dinheiro. Esse é o problema. Porque não vale a pena nós choramingarmos uns atrás dos outros. De onde é que vem o dinheiro para manter o pessoal e as prestações sociais? Nós temos tido números aqui, as prestações sociais em 10 anos passaram de 40% dos impostos para 65% dos impostos. 65% dos impostos em 2010 eram para prestações sociais. Onde é que as pessoas querem, de onde é que querem que venha dinheiro? Claro que o Governo aqui tem uma imensa inabilidade, porque ao Governo é que competia vir explicar publicamente esta situação com números reais e, enfim, com as ideias que possam esclarecer a sociedade. E não acha que Porta te explicou melhor que Passos? Ouça, sabe que eu ouço o Paulo Portas sempre com um extremo ceticismo. Porque, para mim, ele o que deve fazer é lá dentro, não é cá fora. Porque eu seguinte, já olho para ele muito negativamente. Portanto, não sou um juiz muito... Em relação à evolução da economia portuguesa, o Dr. Medina Carreira sublinha um ponto ao qual não temos dado particular atenção, mas de que vamos falar agora, que é a questão da descolonização. De que forma é que este fator interferiu na evolução da nossa economia? Estão aqui alinhados vários acontecimentos de grande peso para a nossa vida ou para a vida do mundo. O primeiro deles foi simultâneo com a crise do petróleo, saímos das colónias, mais ou menos nesse... E nunca ninguém cita este. Bem, este, para além de serem espaços onde os portugueses, digamos, desenvolviam as suas vidas, os colonos eram centenas de milhares, eram zonas de produção de matérias-primas. E Portugal recebia matérias-primas, a preços provavelmente em muitos casos mais baratos que no mercado internacional, e exportava para lá o que fazia. Eu não sei, estive à procura de elementos sobre o peso das relações com as colónias no nosso PIB, mas não encontrei elementos. Creio que o Dr. Silva Lopes tem, mas não consegui encontrar. Mas essa foi uma primeira machadada na economia portuguesa. Sim. Nós tivemos duas machadadas. Uma foi essa, e simultânea, foi a descolonização e tivemos logo a seguir esse problema da crise internacional de 75 em diante a partir da crise do petróleo de 73. E a entrada de novos países na União Europeia, os países do leste. Mais tarde, em 2000 e tal, depois do colapso do Império Soviético, a Europa do Ocidente aceitou a entrada daqueles vários países que digamos, constituíam a zona ocidental da União Soviética, pronto, com mão de obra mais preparada que a nossa, com mão de obra muito mais barata, gente que tinha décadas de penúria na economia. Mas pessoas bem preparadas. Não, bem preparadas e ambiciosas. Queriam viver bem, como está a acontecer na Polónia, na Hungria, na República Checa, etc. E aí, responsabilidade da Alemanha, que a Alemanha quis trazer essa gente para a União Europeia. A Alemanha manda fazer muitas coisas nesses países, pagando barato, para integrar na sua própria produção industrial. Mas para nós também foi um abalo. Quer dizer, nós sofremos vários abalos, a descolonização, a crise do petróleo e as crises subsequentes, depois, digamos, tivemos a entrada para a CE que nos permitiu algum fôlego, depois tivemos a crise de 83-84, tivemos a entrada dessa gente do Bloco Soviético e temos a globalização e temos agora o euro. Tudo isto são factos de natureza económica que mudaram. Nós temos uma visão sobre o hoje, o ontem e o amanhã. É raríssima a pessoa que olha muito mais para trás e que tenta olhar um pouco mais para a frente. E tudo isto são coisas que tiveram impactos significativos na vida portuguesa. Tudo isto. E normalmente não são considerados.
Nós temos feito aqui um esforço para os considerar. Sim, tem-se feito, tanto quanto se pode, mas não vale a pena pensar o problema português assim pendurado por uma mola de roupa, como uma coisa isolada. Não. O problema português é um problema que tem uma história próxima. Estou a falar de 30 e tal anos, não estou a falar de 100 anos. Estou a falar dos últimos 30 e tal anos. São 39 depois de 25 de Abril. Tudo isto são acontecimentos do pós-25 de Abril. E em relação à desaceleração da economia portuguesa, nós podemos rever o gráfico 1, que já o mostramos algumas vezes, mas vale a pena voltar a ele, a evolução do produto português, ou seja, da riqueza nacional, entre 1900 e 2010, e estas barras são eloquentes. Quer dizer, aquele gráfico mostra 100 anos da economia portuguesa, do ponto de vista do seu dinamismo, do seu crescimento. E verifica-se que no início do século, entre 900 e 910, é aquele crescimento pequenino ali à esquerda que calha bem com o crescimento em 2000, 2010. Quer dizer, 100 anos depois, nós temos, do ponto de vista do dinamismo económico, uma economia muito parecida com a do primeiro ano do século XX, digo bem. Depois, na segunda década, não sei bem por que razões, mas houve uma queda e a economia decresceu, teve recessões. Depois, em 2030, a economia exportou um pouco. Possivelmente por razões ligadas ao pós-guerra de 1918. Volta a cair entre 1930 e 40? Pois, aqui eu penso que há muita influência da Guerra Civil de Espanha, porque entre 36 e 39, enfim, foi uma guerra horrível e que inevitavelmente afetou Portugal. Depois tivemos 40-50, já foi uma parte a seguir à guerra, 50-60 e depois temos digamos, a década de ouro, que foi a nossa entrada para a EFTA. Sim. Que deu aquela... Entre 1960 e 1970. Exatamente. Nesta década, realmente, a economia teve um comportamento excepcional. Andou, em média, por volta de 6% anuais. Depois, a partir daí, década após década, foi caindo o seu vigor, até chegarmos aqui a 2000, 2010. Se eu pusesse aqui 2000, 2013, não havia retângulo. Sim. Estava em zero. Sim. Estava em zero. Sim. Aqui está até 10, que se eu 0,6, não me engano. Não deixa de ser... Isto deixa-me só acrescentar, Judite. Não é possível nós falarmos de políticas sociais e de políticas do Estado que tenham interesse social sem olhar para este escadote. E isto reflete uma debilitação aceleradíssima da economia portuguesa. Porque, em contrapartida disto, o Estado não cessou de aumentar as suas despesas. No gráfico 4, Sim. Nós vemos que em todas estas décadas que contemplamos, depois de 1960, a despesa do Estado foi sempre ganhando peso até atingir esta brutalidade em 2010 de 51% do PIB. A despesa total é barra lilás. É barra lilás, são as barras lilás. E os as amarelas são os impostos. Barra amarela. E se olhar com alguma atenção nos últimos 4 amarelos, vê-se que cada vez o amarelo fica mais longe do topo do lilás. Quer dizer que os impostos são cada vez mais distantes da despesa. Sim. Pronto, quer dizer, e por isso é que eu disse, Ministro das Finanças, a meu ver, quando chegasse ao Ministério das Finanças, esse era o primeiro problema a atacar. Porque com uma despesa de 50% do PIB e com uma carga fiscal de 34%, há um diferencial de 17 pontos. 17 pontos. Portanto, isto é uma brutalidade. Também agora, de certa forma, há uma reflexão tardia sobre este problema da carga fiscal. Porque só há muito pouco tempo é que ouvimos o Primeiro-Ministro dizer, por mais do que uma vez, não voltará a haver aumento de impostos. Pois, mas aqui este problema tem sido pouco tratado na comunicação social, porque não interessa, do ponto de vista da análise dos sacrifícios, aquilo que se apresenta, 35% do PIB, 40% do PIB. Porque esses números que nós trabalhamos e apresentamos significam que fração do PIB é que foi amputada a título de impostos. Mas o que importa é saber o que se cobrou em relação a que ganhos das pessoas. O chamado esforço ou sacrifício fiscal. Esse é que é o índice que deve ser trabalhado. E Portugal, na semana passada eu trouxe este livro de Finanças Públicas, Portugal tem, provavelmente neste momento, o maior esforço fiscal da Europa.
Não é esforço. Quer dizer, a relação entre os impostos cobrados e o rendimento médio dos portugueses. Você não pode ter uma carga de 35% para 17 mil euros de rendimento de cada português, comparar com 45 da Dinamarca, que tem 50 mil euros de rendimento, por hipótese. Claro. Portanto,